Os pontos de Fernando Lima. Boa noite, rádio ouvintes e telespectadores. Cá estamos nós para mais um Pontos de Fernando Lima. Falamos em direto a partir da Rádio Savana 100.2. É um programa que pode ver também em direto no Facebook e escutar nesta rádio em diferido aos sábados às 12 e aos domingos às 21 horas e ver na televisão independente de Moçambique em diferido aos domingos, terças e quintas às 21 horas. Boa noite, Fernando Lima. Noite. Cá estamos nós para mais um programa, numa semana em que continuamos a ser devastados pelo ciclone Idai, pelas consequências já do ciclone Idai. Absolutamente. Mas antes disso, este é um tema que vai nos acompanhar boa parte deste programa. Vamos ao seu facto de semana, que é Solidariedade Nacional. Nós já tínhamos falado da solidariedade no programa passado. E de isto ser um fenómeno que surpreendeu muitos quadrantes de opinião. E eu acho que não é demais trazê-lo como o facto da semana, porque o movimento não esmoreceu, tende a alastrar a todo o país. Penso que não há província neste país que não tenha os seus movimentos de solidariedade para com a Beira, para com a província de Sofala, e acho que isso é muito importante. Num país sempre habituado à mão estendida, acho que os cidadãos deste país, numa notável lição de cidadania, estão a dar uma resposta muito interessante, muito positiva e muito importante para com as pessoas que estão em estado de necessidade. Mas também do ponto de vista de resposta à comunidade internacional, eu sou um privilegiado nessas coisas. Tive a oportunidade de falar com muitas pessoas que estão envolvidas na própria operação de emergência, que estão muito admiradas com o notável movimento de solidariedade que se gerou em Moçambique. E este não é um movimento de solidariedade que saiu do movimento de libertação, que saiu da Frelimo e dos seus velhos pergaminhos. Isto são jovens, pessoas de uma outra geração, não tem nada a ver com partidos políticos, com Liga Juvenil da Frelimo. São pessoas que cresceram noutro espírito e que acham que devem ajudar, que é o seu papel participarem nestes movimentos solitários. Mas são movimentos que querem fazer as coisas com princípio, meio e fim. Significa o seguinte, que não estão apenas interessados em angariar fundos e donativos, estão interessados em participar na sua organização e depois, mais importante, participar também na sua entrega, assegurando que a entrega destes donativos vai exatamente para aqueles que têm necessidade, aqueles que de facto vão beneficiar destes donativos. Portanto, é muito positivo e não poderia deixar de assinalar um movimento com esta grandeza, mas sobretudo com este significado profundo, partindo daquela camada da população moçambicana sobre que muitos têm dúvidas. Portanto, esta camada que está sempre à espera que os empregos lhe apareçam no prato, que passa a vida a lamuriar-se, enfim, toda uma série de questões negativas que são muitas vezes coladas à nossa juventude. Portanto, digamos que é uma bufetada de luva branca e uma resposta muito positiva deste setor importante e vital da sociedade moçambicana. Muito bem, Fernando Lima, vamos agora olhar um pouco para esta calamidade. No programa passado, Fernando Lima, comentávamos a situação calamitosa no centro de Moçambique, sobretudo Beira, Buzi e uma parte de Manica.
a partir de informações e imagens que recebíamos. Esta semana, Fernando Lima esteve na Beira e assina, por exemplo, uma reportagem no Semanário Savana de hoje. Pode compartilhar com os nossos ouvintes, com os nossos telespectadores, o que é que viu na Beira, o que é que viu em Buzo, o que é que viu em Dombwe e como é que encontrou esses lugares? Bem, os locais são diferentes e a atitude das pessoas é diferente numa zona rural e na cidade. E aquilo que mais me impressionou na cidade da Beira foi este espírito combativo que faz muito parte do DNA dos beirenses. Ou seja, esta é uma cidade em que se sente que as pessoas estão desesperadas, que as pessoas se interrogam porque que isto lhes teve que acontecer, porque há pessoas que perderam tudo. Perderam tudo, mesmo aqueles que não perderam tudo, têm grandes obras a fazer nas suas casas, ou outros que a sua casa nem sofreu tanto, mas uma chapa destruiu os vidros da sua viatura. Ou seja, toda a gente tem algo a lamentar, mas são pessoas que, por outro lado, não estão de braços caídos. Quer dizer, uma pessoa anda pela cidade e sente-se orgulhosa daquelas pessoas, ou seja, de pessoas que estão em cima dos telhados a reparar Há pessoas, inclusive, que já estão a abandonar os centros de acolhimento para ir reparar as suas próprias absolutamente. Casas. E todos os dias, quando eu saía do meu alojamento e dava uma volta pela cidade, havia novidades. Mais casas, ainda esta manhã, quando ia para o aeroporto, havia casas que neste momento têm os seus telhados totalmente reconstruídos. Portanto, significa que em pouco mais de 10 dias as pessoas arregaçaram as mangas e reconstruíram as suas casas. Por exemplo, o movimento de limpeza é um movimento notável. A cidade, com esta combinação das árvores, do lixo acumulado e da chuva, da água que não quer sair, está acumulada em muitas ruas da cidade, a cidade cheira muito mal, tem um cheiro a podre. Mas não só há um movimento inusitado de máquinas e caminhões a retirar o lixo, como se vai vendo a pouco e pouco que as ruas estão mais limpas, que a maior parte dos fios já não está atravessada no meio das estradas, que muitas daquelas árvores que estavam em perigo de desabar foram cortadas. E estão a ser cortadas. Às vezes estas coisas uma pessoa não sabe se há de ficar revoltado ou se há de aplaudir. Há pessoas que estão a abater estas árvores ou destroços de árvores de katana e de machado. Eu vi, por exemplo, alguns militares das Forças Armadas moçambicanas que usavam exatamente esses instrumentos, eram machados e katanas. E as motosserras? Não era um instrumento que podia fazer um trabalho que um machado e uma katana podia fazer por semanas e fazer por um dia. Esse é o meu ponto, é que a motosserra tem um índice de produtividade muito mais alto do que o machado e a katana mais. Muitas vezes desbastar uma árvore à katana tem outros perigos associados, nomeadamente as pessoas serem atingidas pelos troncos que estão a cortar e a destroncar. Mas, no geral, isto é muito positivo. Por exemplo, visitei um grande armazém de materiais de construção. O movimento era enorme, de pessoas a comprar materiais, sobretudo materiais para as suas casas individuais. Não tanto as empresas a comprarem estes materiais, mas as pessoas preocupadas com
a proteção das suas casas. Porquê? Porque muitos dos prejuízos que as pessoas sofreram pelas chuvas que caíram dentro das casas depois dos seus tetos terem desabado. Portanto, foi a chuva que destruiu livros, móveis, aparelhos, eletrodomésticos, porque as casas não tinham teto. Não tinham teto. Portanto, o teto é muito importante para as pessoas começarem a pensar, digamos, numa segunda vaga de compras de emergência que têm que fazer para as suas casas, aqueles que têm o mínimo de poupança para fazerem estas compras. E claro que no meio disto há também, digamos, estas transferências entre os vários níveis da economia doméstica. Por exemplo, muitas das chapas que desabaram na cidade de Cimento e que caíram naquilo que podemos dizer na terra de ninguém, significa estão no meio da estrada, tem pessoas que estão a recolher estas chapas, estão a levá-las para os seus bairros e lá não só estão a ajudar familiares, como estão a comercializar estas chapas, porque vão dar muito jeito para reconstruir estas casas mais tradicionais, mais precárias, que fazem parte da fotografia e da imagem tradicional dos bairros suburbanos da Beira. Uma espécie de plano Marshall para a cidade da Beira é necessário? Eu penso que sim. Ontem, quinta-feira, o Presidente da República anunciou algumas medidas de emergência, mas são isso mesmo, são medidas de emergência. É preciso pensar em coisas mais de fundo. É preciso, por um lado, complementar esta expectativa das famílias de reconstruir as suas próprias vidas e dar incentivo a estas famílias de reconstruir as suas próprias vidas. Mas, por outro lado, é preciso fazer diferente. E fazer diferente no sentido de não deixar dúvidas às pessoas que há uma intenção de se fazer de novo e de maneira completamente radical. Toda a gente fala da Praia Nova. A Praia Nova é um bairro que nunca deveria ter existido. Portanto, é um bairro de casebres junto à praia e que sistematicamente todos os anos, quando vêm as marés vivas, que acontecem no princípio do ano, tem situações de calamidade. Mas e este ciclone Idai arrasou completamente aquela zona. Arrasou, mas, por exemplo, neste momento ainda não vi nenhuma atitude em relação de transformar a Praia Nova numa espécie de no-go zone, ou seja, numa área interdita. O mesmo esforço de reconstruir casas existe na Praia Nova. Porque qual é a vantagem da Praia Nova? São casebres muito instáveis, são casebres construídos numa estrada, numa praia, mas, por outro lado, são pessoas de renda baixa, mas por viverem naqueles casebres, não têm que pagar transporte para chegar à cidade, estão mesmo implantadas no centro da cidade, mas são um perigo para tudo, de saúde pública, de urbanismo, da precariedade das suas próprias vidas em termos de viver ou morrer. E é um bairro sem futuro para os milhares de crianças que vivem lá. Portanto, estes são o tipo de coisas que as autoridades municipais e as autoridades do governo central têm que ter a coragem, e muitas vezes em Moçambique falta a coragem para se tomarem essas decisões, interditar, por exemplo, por completo a vida num sítio como a Praia Nova. Mas não é deixar lá os casebres que existem, não é deixar aquilo com um cercado de chapas de zinco, porque a inércia favorece que exatamente
os antigos habitantes e novos habitantes Regressam. voltem a ocupar o espaço, como a cíclica de telenovela a que assistimos aqui na capital, na zona da Portagem, em que já se vai na terceira indemnização às famílias que vivem na zona da Portagem. Outro facto, vamos olhar um pouco para a NCs, que já temos a NC já operacional. Isto está a ajudar, de certeza, nas operações humanitárias e também faz regressar os preços de produtos alimentícios na cidade de Beira para níveis aceitáveis. A Estrada Barbusa agora que é um grande desafio. Sim, essa é uma estrada vital para se abastecerem uma parte dos distritos do Sul, mais inclusivamente. Se chegar ao Buzi, também se chega mais facilmente a Chibabava, porque não é preciso dar a volta pelo Inshop. As operações de emergência por helicóptero têm uma grande espetacularidade, mas são extremamente caras. Quer dizer, o combustível para alimentar uma operação por helicóptero, para seja o Buzi, seja outro distrito, é extremamente onerosa e com, portanto, resultados práticos muito baixos. As vidas não têm preço, é verdade. Mas depois, nos outros aspectos, nomeadamente no estabelecimento de uma cadeia logística, fica muito oneroso levar meia dúzia de sacos, porque é isso que é a capacidade de um helicóptero, à exceção dos helicópteros cargueiros que têm mais capacidade. Mas os pequenos helicópteros têm muito pouca capacidade e, por outro lado, estamos a falar de zonas muito populosas, portanto, e isto é uma das questões que está a pressionar o INGC e que está a pressionar toda a operação de emergência. Continua a haver muitos protestos dos populares nestas zonas a dizer que a comida não chega e que a comida não é variada. O que, por um lado, é positivo, no sentido que as pessoas não se contentam apenas com um prato de farinha. Querem farinha e querem caril, ou seja, querem alguma coisa mais para além da farinha, porque exatamente não estão habituados na sua vida diária só a comer farinha. Às vezes há este espírito simplista que, dando um prato de farinha às pessoas, está tudo resolvido. E aqui, mais uma vez, estamos a falar de pessoas que perderam tudo. Perderam os celeiros, logo perderam as suas reservas alimentares, mas perderam a sua roupa, os seus utensílios, as crianças perderam os seus livros escolares. Uma pessoa vai aos centros, pergunta às pessoas, esta semana as pessoas deviam ter começado a ir à escola, mas muitas crianças não vão à escola, porque dizem, mas vamos à escola, mas não temos livros para ir à escola. Não tem uniforme escolar. Há questões que é preciso olhar em toda a sua dimensão para compreender estes dramas. Por exemplo, a questão da cólera. Como é que vamos fazer a tal vacinação massiva de 800 ou 900 mil vacinas? A população de alguns bairros, nomeadamente da Munhá, vive dentro da água e não há perspectiva de água desaparecer nos próximos dias. Depois da água estarão lá as lamas. Ainda estamos dentro da época das chuvas, portanto não há garantia que não vai chover. Portanto, o vibrião da cólera está ali, e não é a vacina que vai afastar o vibrião. Portanto, há coisas de base e fundamentais em termos de saneamento que precisam de se fazer. À Beira começou um projeto muito ambicioso de saneamento do meio e também de prevenção das inundações, por causa daquele problema muito específico da Beira, que é
fazer escoar as águas das chuvas quando há marés altas e que provocam exatamente aquelas grandes inundações na cidade da Beira. É um programa extremamente oneroso, mas talvez seja este o momento, aproveitando este clima psicológico, aproveitando, digamos, uma certa maior compreensão, por exemplo, dos doadores internacionais em relação aos fenómenos específicos da cidade da Beira, para ver se resolviam problemas estruturais desta cidade. E aqui estamos a falar de coisas caríssimas, tipo 300, 400 milhões de dólares, mas é possível fazer-se o plano completo do saneamento da Beira e da gestão das águas pluviais na cidade da Beira. Uma das grandes queixas, Fernando Lima, é de que a burocracia está a atrasar a entrega da ajuda humanitária. O presidente Nunes anunciou que o governo busca um parceiro internacional para trabalhar com a NGC na gestão dos bens de solidariedade nacional e também estrangeira. Isto, Fernando Lima, não tem o potencial de revelar que há uma certa incapacidade de gestão nossa, ou falta de confiança nos nossos gestores, ou um ceticismo quanto à gestão transparente dos bens recebidos. Francisco, tudo isso existe. Por isso mesmo, aqui o Presidente, em vez de abrir um jornal e encontrar lá essa exigência, ele antecipou-se à exigência, nomeadamente dos parceiros internacionais, e colocou com grande franqueza esta questão. Mas eu sei que existem pelo menos duas grandes firmas de auditores que inclusivamente estão dispostos a doar uma parte dos seus serviços de auditoria para fazer exatamente este trabalho. Isto é um serviço especializado, portanto, há especialistas que fazem este trabalho e é importante. É importante porque nós estamos quando digo nós, o governo, este país, está numa grande crise de confiança. O problema das dívidas ocultas lançou este ónus de desconfiança sobre este país, que vai levar muitos anos a afastá-lo. Portanto, é quase imediato, cada vez que se dá dinheiro a Moçambique, se pensa logo, este dinheiro vai chegar ao destino ou não. Mas uma questão que começou, digamos, de fora para dentro, hoje é também um síndrome muito moçambicano. Os próprios moçambicanos, estes que vão ao guarda-fatos e tiram lá meia dúzia de sapatos e umas t-shirts que já não usam para enviar para a Beira, mesmo que não o digam, passa-lhes pela cabeça se não vão no dia seguinte ver o tal calção na pele de um funcionário do INGC. Quer dizer, nós criamos este síndrome. Por isso que quer o governo, quer o próprio INGC estão muito sensíveis a esta questão da transparência em relação aos fundos doados localmente e internacionalmente. Portanto, a questão da monitoria e auditoria dos fundos é uma boa iniciativa e deveria acontecer, porque exatamente no fim do dia, se todos os bens forem testados como tendo sido entregues à população, isto é um grande ganho para o país. Por exemplo, muitas agências que trouxeram toneladas de medicamentos trazem exatamente os seus médicos, os seus enfermeiros, os seus auxiliares de saúde pública e querem ser eles a entregar esses medicamentos. Porquê? Já sabemos porquê. Porque exatamente se vamos entregar os medicamentos ao governo, isto vai aparecer aí na candonga, nos mercados informais, os medicamentos que estamos a usar. Portanto, há uma barreira de credibilidade que claramente
o Governo tem que ultrapassar nesta operação, que não é uma pequena operação, é uma muito grande operação, em que o Governo tem que obrigatoriamente cooperar com a comunidade internacional, porque claramente não tem capacidade para gerir toda a operação. Outra vertente de liderança, por exemplo, fala-se de alguns equívocos de coordenação das operações. Por um lado temos a ONU, que é representado por Sebastián Estapa, e por outro lado temos Celso Correia, o ministro da Terra, Ambiente e Desenvolvimento Rural, que foi despachado por Filipe Nunes para, em nome do governo, liderar as operações no terreno. Sentiu alguns equívocos nesta organização? Quem é que de facto está a liderar estas operações no terreno? Bem, eu mais uma vez tive a oportunidade de colocar essa questão a ambos. Ou seja, não é só a senhora Becky Anderson da CNN que faz essas perguntas. Eu coloquei aos dois lados essas perguntas e aparentemente pareceu uma questão pacífica. Claro que o ministro Celso Correia é um político astuto, sabe cheirar e farejar os problemas e tenta não criar exatamente zonas de conflito em áreas em que a comunidade internacional é muito propensa a criar conflitos, a criar equívocos, nomeadamente as agências das Nações Unidas, que são instituições que têm uma grande experiência na gestão deste tipo de operação. Na gestão deste tipo de operação. Daquilo que me foi dado a observar, o governo, via Celso Correia, tenta interferir o mínimo possível nas operações. Quer saber, quer dar o parecer naquilo que se faz, como se faz, quer assegurar que determinadas linhas de fundo que são políticas do governo são respeitadas. Por exemplo, esta política de tentar que se comprem o máximo de bens localmente foi transmitida a todas as instituições internacionais, e isto facilita muito as operações, ou seja, isto dá um grau de autonomia às diversas organizações para atuarem, dá a possibilidade das Nações Unidas, que têm expertise técnico muito apurado, expertise que o nosso INGC ou a supervisão política não tem, mas, por outro lado, não deixa o governo fora de mão a assistir como espectador a uma operação desta magnitude. Portanto, parece-me que, do ponto de vista político, se a expressão política pode ser aqui utilizada, Celso Correia foi suficientemente inteligente para não interferir demasiado na operação, mas querendo estar sempre por de dentro da operação. Como é que viu o papel do David Simango? Numa entrevista que dava ao Jornal Público, dizia que o governo apela à ajuda internacional em nome da BER e depois não canaliza nada para a cidade. Como é que está a ver o Davis dentro dessas operações todas, para além das críticas sobre a sua indumentária? Eu penso que ainda estamos no meio das operações, mas claramente daquilo que eu senti é que houve uma tentativa de abalroamento de Davis Simango. Claro que a atitude do Davis foi, bem, querem-me abalroar, o problema é deles, não é meu. Eu faço o meu papel, cumpro aquilo que acho que são os meus deveres para com a população da Beira, trabalho nos meus pelouros, tento intervir naquilo que são as minhas capacidades e que são as capacidades que estão ao meu alcance, mas reagindo politicamente a esta tentativa de abarroamento. Por isso, aquilo que eu sinto é que ao longo desta semana houve uma tentativa de emendar a mão, quer de Celso Correia, mesmo que a Graça, Machel e Joaquim Chissano não tenham este papel, mas
o facto de fazerem aquelas fotografias todas simpáticas é um pouco, na minha interpretação, o emendar da mão a dizer, não, esta cidade tem um líder e este líder não deve ser marginalizado. Portanto, penso que houve falta de tato e sensibilidade política. As pessoas não sabem que David Simango é uma figura incontornável na cidade, na Beira. E se outras forças políticas externas à Beira, ou que não têm a proeminência que David Simango tem na Beira, tentarem, a partir deste desastre natural com estas dimensões, tentarem marginalizar o David Simango, estão profundamente errados. Não é o David Simango que se auto-exclui. Essas forças políticas que serão penalizadas pelo facto de não fazerem com que David Simango seja parte da equação. Muito bem. Fernando Lima, vamos a um brevíssimo intervalo e voltamos já. Pontos de Fernando Lima. Boa noite, Rádio 20 e telespectadores. Estamos de volta à segunda e à última parte dos pontos de Fernando Lima. Ainda continuamos a olhar para o ciclone Idai. Fernando Lima, um dos desafios pós-Idai é a reconstrução. E reuniu-se com empresários. Uma das primeiras das propostas avançadas pelos empresários é que o governo pague a dívida resultante do financiamento ao Estado de bens e serviços. Pediram também que o governo alargue até o final do ano o prazo para o pagamento do IRPC e também a redução do IVA na compra de matérias-primas e equipamento que vão ser utilizados para a reconstrução e também isenções aduaneiras nas importações. O News prometeu analisar. Acha que os empresários estiveram bem nessas suas propostas, neste projeto? Eu acho que sim. Quer dizer, os empresários tiveram oportunidade de falar e não estavam necessariamente todos em sintonia. Portanto, as questões dos pedidos e dos cortes é natural que surjam. Até na última conferência da CTA também surgiu. Isso aconteceu, mas o tom global não foi a mão estendida, foi pedirem condições realistas para que o tecido económico da Beira e de Sofala se possa reerguer. Por exemplo, estabelecerem-se moratórias em relação aos impostos. Ou seja, não é que não queremos pagar os impostos, mas vamos fixar um determinado período que há uma isenção e depois começamos a pagar, incluindo com retroativos e sem juros e isso, mas para que se torne mais fácil reerguermos as nossas infraestruturas e investirmos em equipamento destruído para que isto aconteça. Por exemplo, criar-se um fundo interbancário em que os empresários possam ir lá buscar dinheiro, eventualmente com juros bonificados e, claro, para pedidos muito específicos. Ou seja, propostas com natureza económica, que têm em conta a economia de mercado em que estamos inseridos, que têm em conta a própria natureza do país, porque se entrarmos num esquema de isenções e de cortes, a economia também deixa de funcionar. Ou seja, nós temos que o governo tem que aprovar incentivos à classe empresarial, mas não perder de vista que isto é também uma economia de mercado em que é preciso que ambos os lados façam o seu papel e que o Estado, como regulador, mas também como receptador de taxas e de impostos,
não pode declarar que a zona da Beira é um paraíso fiscal. Mas é possível, e claro que não era realista darem-se respostas imediatas aos empresários naquela reunião, mas acho que houve muita sensatez, acho que houve um espírito muito positivo, e eu penso também que é muito o estilo beirense. Nós não estamos aqui de rastos a pedir ao Governo Central que nos apoie, não. Nós temos as nossas propostas, precisamos de ajuda, mas nós queremos fazer a nossa parte. É um pouco o espírito que eu senti das propostas que foram feitas. E, portanto, há muitas questões que neste momento estão em cima da mesa, que é possível executar e que se executam noutros países em situações de crise. Por exemplo, só para dar um exemplo, acho que foi um tremendo erro político não se ter dado a mão ao António Oliveira dos transportes Andorinha, quando ele precisou, e destruiu-se uma grande empresa de caminhonagem, e se tivesse havido apoio depois das cheias de 2000, e não só, tendo em conta aquilo que ele sofreu durante a guerra, talvez hoje ainda tivéssemos os autocarros dos transportes Oliveira a circular em todo o país. Muito bem, Fernando, vamos olhar um pouco também para a missão do Fundo Monetário Internacional, que terminou a sua avaliação esta semana. Também esta missão olhou para as questões do ciclone Idai. Diz que a instituição vai estudar um financiamento de emergência a Moçambique entre 60 milhões a 120 milhões de dólares. Isso será através de um instrumento próprio que eles têm de crédito rápido, um mecanismo para atender nessas situações de emergência, mas também chamaram a atenção que isto não significa a retomada do programa de assistência financeira a Moçambique. Isto será estudado com o próximo governo que sair das próximas eleições gerais de 15 de outubro. Esta janela é uma janela de peso dada pelo FMI? É uma janela de peso, é uma janela significativa e, sobretudo, é um indicador muito importante para os nossos políticos e para os nossos politiqueiros. A maneira dos nossos politiqueiros, das suas extensões de porta-vozes informais, dos indivíduos que escrevem nos jornais, é de fazerem uma guerra aberta contra os doadores do FMI porque suspenderam a ajuda a Moçambique. Ora, esta crise do Idai mostrou que os doadores não confundem uma situação de emergência em que há mais de 1 milhão de moçambicanos a sofrerem com situações que têm a ver com um incumprimento de políticas e, neste caso, um incumprimento de políticas da parte de Moçambique. Portanto, o próprio comunicado do FMI reforça isso, ou seja, não dá qualquer descanso em relação às questões de fundo sobre as dívidas ocultas e claramente indica que há um problema que é preciso resolver, mas, por outro lado, também deixa claro que uma situação de emergência, que uma situação de catástrofe humanitária tem que ser gerida e que o FMI não se pode furtar às suas próprias responsabilidades e criar condições para ajudar Moçambique, porque, em última análise, a destruição de infraestruturas, sobretudo em Manica e Sofala, significa que uma parte de Moçambique ficou debaixo d'água. Portanto, é preciso reconstruir o tecido social, económico ou social naquela região de Moçambique. E por causa destes problemas também chamam a atenção que os principais indicadores macroeconómicos, sobretudo a inflação, vão se mexer. Claramente, porque as cheias, e sobretudo as cheias, não tanto o fenómeno conjugado do ciclone, dos ventos e da água, afetaram o setor agrícola, e o celeiro deste país é
o centro e norte de Moçambique. Portanto, uma parte da produção agrícola de primeira época na zona centro do país está muito comprometida. Inclusivamente, criaram-se muitas bolsas de insegurança alimentar. O que, claro está, é um negócio para muitas organizações, incluindo as próprias Nações Unidas, mas, em termos dos números do nosso PIB, há aqui problemas complicados. E o FMI também, vamos para outras vertentes, volta a instar o governo para acelerar a recuperação e reestruturação das empresas públicas com problemas financeiros para limitar riscos no orçamento do Estado. São alertas que o FMI já vai dizendo noutras claro, missões, sobretudo empresas como Petromoc, a IDM já começou este processo. Não, porque Moçambique faz que não está a ver os avisos e prossegue aquilo que eu diria, não é o My Way do Frank Sinatra, mas é o My Way talvez do presidente Nyusi e do ministro Malayan, que é fazer ouvidos de mercador aos conselhos do FMI e tentar encontrar aqui soluções intermédias para a resolução de determinados problemas. Mas não sei se os vai resolver. Sem tocar em questões estruturantes de fundo na EDM, não se reestrutura a EDM, não se reestrutura a LAM e não se reestruturam outras empresas como a MCL, como a CTM, como a Petromoc. Portanto, é preciso que tenhamos a coragem. O próprio IGEP, que é o Instituto digamos, que gera as participações do Estado nestas empresas, devia ter uma atitude muito mais agressiva, muito mais de uma instituição de economia de mercado e não, digamos, uma instituição controleira do setor do setor estatal e também uma instituição, em última análise, de distribuidora de benesses, porque às vezes eu fico admirado se o IGEP é para tomar iniciativas estruturantes em relação ao setor público ou é o setor que distribui cargos nos conselhos de administração das várias empresas públicas. Portanto, no meu entender, há atitudes de fundo em relação às empresas públicas que têm que ser tomadas e que o Estado faz de conta que não está a ver. E outro ponto que é levantado pelo FMI é de que, por exemplo, o Executivo deve promover uma transferência gradual das responsabilidades relacionadas com a receita e despesa para um nível local. E também é importante implementar a descentralização fiscal, mas sem aumentar os déficits fiscais e déficits globais. O FMI também está em linha com o pacote de descentralização que está a ser discutido no Parlamento. Bem, eu penso que a minha interpretação deste parágrafo no comunicado final é um pouco chamar a atenção do Governo Central que não pensem que por distribuírem, lançarem assim uns dinheiros para as províncias, que transferem o forrobodó e a grande farra do orçamento de Estado Central também para as províncias, portanto, para, em última análise, calar, em alguns casos, a própria oposição, que vai ter mais uns milhões para gerir. E, portanto, há uma chamada de atenção que os mesmos critérios de boa gestão orçamental que sistematicamente o FMI pede para o orçamento de Estado, para as contas do Estado Central, os mesmos princípios têm que ser aplicados nas províncias descentralizadas. E, por via disso, é a minha interpretação, não se criarem estruturas fictícias que pagam salários e as mordomias tradicionais moçambicanas dos telefones, da água e luz, de mais casas e palácios alugadas e os verdadeiros benefícios da descentralização
não são sentidos para se confundir distribuição de benesses mais despesismo, sem que vejamos uma verdadeira descentralização do país, nomeadamente os seus benefícios de natureza política. Muito bem, Fernando Lima, vamos a um outro tema que é incontornável neste programa, que são a questão das dívidas ocultas. Dentro dos prazos legalmente estabelecidos, o Ministério Público deduziu já a acusação contra 20 arguidos deste caso, numa acusação de cerca de 120 páginas, a informação que já era basicamente do domínio público, que é na base daquele documento libertado pelo Tribunal de Nova Iorque. Mas nestas acusações, por exemplo, temos um pouco mais de detalhes da forma como que foi gasto o dinheiro e também a forma como executivos da Previvedes penetraram na família presidencial. São revelações assombrosas que ainda vão ter que ser provadas em tribunal quando começar toda a instrução contraditória. Fernando Lima, leu a acusação, como é que está a ver o comportamento do Ministério Público ao cumprir, sobretudo neste caso, a questão dos prazos? Bem, atendendo ao facto das ramificações dos diversos causídicos da questão destes presos VIPs, as suas conexões com a própria comunicação social, achei importante e interessante que a Procuradoria-Geral da República, em vez de dar murros na mesa, tentasse seguir os preceitos legais, nomeadamente respeitando os prazos. Aí andou bem. Sobre a natureza dos processos, a forma como os processos, ou pelo menos este documento, está elaborado aqui, há outros problemas, porque muitos dos meios forenses moçambicanos acham que esta acusação tem muitas inconsistências. Portanto, há aqui problemas. Mas também estes problemas podem ser complementados, podem ser alterados pela própria instrução contraditória. Portanto, não é um processo que está na sua fase definitiva. Ou nesta fase havia uma pressa de se cumprir os prazos. Claro. Não cumprindo os prazos, a maioria ficaria fora. Não, a questão é a seguinte: houve uma grande pressão para estas pessoas continuarem intocáveis, inclusivamente aguardarem julgamento em liberdade. Portanto, podemos imaginar o facto destas pessoas estarem presas, o tipo de pressões que quer órgãos de natureza política, quer a própria PGR, está a sofrer para soltar estas pessoas. Portanto, a forma de a PGR responder a este tipo de pressões foi fazer a acusação. Portanto, digamos que a acusação vale o que vale. E lendo esta acusação, Fernando Lima, aqui sobressaem duas figuras que no meio da acusação mostram que conhecem muito bem os processos e participaram em muitas das operações. Estou a falar do Cipriano Mutota, que é um operativo do CIS, e também estou a falar do Renato Matheus, que era o conselheiro político do presidente Guebuza, que é citado como tendo organizado vários encontros com Iskandar Safa, que é o presidente do grupo Previvesse. Estes não estão detidos. Não sugere, Fernando Lima, que foram estas pessoas algumas das gargantas fundas do Ministério Público, os tais conspiradores? Claramente, e nós não sabemos tudo. Costuma-se falar de captura do Estado em relação à África do Sul e em relação ao reinado de Jacob Zuma. Esta operação em Moçambique, e estamos a falar, grosso modo, de 10%, a própria evidência as evidências combinadas do processo de Nova Iorque e do processo organizado em Maputo não ultrapassam os 10% do bolo
bolo global do projeto. Mas, claramente, se há uma evidência muito clara dos dois processos combinados, é que também houve uma captura do Estado por interesses privados, ou seja, interesses privados foram trazidos à esfera pública para que determinadas famílias, determinados interesses e determinados indivíduos se beneficiassem de um projeto que é argumentado essencialmente como um interesse para a soberania nacional. Portanto, também aqui houve claramente uma situação de captura de Estado. Vamos fechar com Helena Taipo, antiga ministra do Trabalho no governo de Guebuza, que foi também governadora da província de Sofala e agora embaixadora e também embaixadora em Angola. Foi exonerada num comunicado distribuído esta quarta-feira. É uma exoneração já esperada para que a Justiça desempenhe o seu papel? Claramente, aliás, tal como Isaltina Lucas, só peca por ser tardia, não havia nada a fazer. E eu continuo a pensar, independentemente de tudo que se possa afirmar em termos de presunção de inocência, do próprio julgamento, do arguir dos factos em tribunal, há questões que têm que ser geridas em termos políticos. E é completamente insustentável que uma pessoa que está a ser acusada de várias práticas que não são admissíveis para um embaixador seja mantida como embaixadora. Como é que esta senhora... E, aliás, já haviam, antes de ser nomeada embaixadora, já haviam sinais de que ela podia ser indiciada desses crimes enquanto ministra do Trabalho, os crimes que agora que está sendo investigada pelo Ministério Público. Certo, mas também estas questões sempre foram geridas de forma política. E quando eu digo geridas de forma política por várias partes. Pela própria, que inclusivamente achava que havia uma perseguição política contra si e que, portanto, todas estas acusações não passavam de cabalas para tentar denegrir. Portanto, o processo não chegou ao fim, mas não tem sido bem gerido. Aliás, a maior parte destes processos é muito mal gerido. Vejamos o caso da senhora Cetina Cossa, a famosa a própria gestora do Fundo da Agricultura, que, não obstante lhe assistir o direito de recurso, até agora participa em seminários de boa gestão, graças ao sistema de justiça que nós temos e que permite a esta senhora continuar, como está na moda dizer-se, a passear a sua classe. Para fechar, uma última questão. Nessas operações todas, temos os detidos das dívidas ocultas, tivemos o julgamento do antigo ministro de Transporte e Comunicações, Paulo Zucula, e agora Helena Taipo. Isto é demonstrativo de que o governo Nussi, Fernando Lima, está a levar a sério esta agenda de luta contra a corrupção. Acho que ainda é cedo para pôr um carimbo tão rotundo nisso, mas se fizermos as estatísticas e se estes casos chegarem a bom porto, e quando eu digo chegarem a bom porto, forem julgados, forem feitas as várias condenações com sentenças transitadas em julgado, se calhar o consulado Nussi tem um papel muito mais positivo do que presidências anteriores, mas penso que ainda é muito cedo para começar a distribuir galardões. Muito bem, Fernando Lima, chegamos ao fim de mais um programa onde olhamos para o ciclone Idai e também para um incontornável tema sobre as dívidas ocultas. Eu sou Francisco Carmona, André dos Santos se encarregou da parte técnica.
Boa noite, até de hoje a 7 dias. Pontos de Fernando Lima.